Olá, eu sou William Rossi e seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo dessa série de vídeos, onde eu explico como você pode aprender em 7 meses o que levaria pelo menos 5 anos nos métodos tradicionais. Nesse workshop do Manual do Inglês, você já aprendeu no primeiro vídeo os 3 segredos para aprender a falar inglês, que são: aprender inglês é mais como um esporte que você pratica do que uma matéria que você estuda. Você aprende inglês praticando. A segunda dica que eu passei foi: quanto mais rápido você aprender, melhor. Você precisa estar sempre em contato com o inglês para não esquecer, simples assim. E o terceiro segredo que você já aprendeu nesse workshop foi: você precisa ouvir muito inglês enquanto aprende, pois assim você vai melhorar o seu listening e evoluir mais rápido. E no segundo vídeo, eu revelei para você as 5 dicas para melhorar o seu listening de maneira simples, que são elas: ouvir inglês o máximo possível, assistir séries não específicas, como Friends, por exemplo, fazer o listening extensivo, fazer script e estudar pronúncia. E nesse terceiro vídeo eu vou responder as maiores dúvidas referentes ao primeiro e ao segundo vídeo. Vou desvendar alguns mitos do inglês também e vou responder perguntas sobre o curso Manual do Inglês. Um dos mitos que muitas pessoas acreditam é que é necessário morar fora do Brasil para aprender inglês. E posso te afirmar com toda certeza que não é preciso morar fora do Brasil para aprender inglês. E eu provo. A minha aluna Jéssica morava fora do Brasil e mesmo assim tinha dificuldades para falar inglês. Porque, imagine, você chega num lugar onde você não consegue entender nada que as pessoas falam, você não tem com quem tirar dúvidas, não tem ninguém que fale a sua língua, ou que explique alguma coisa para você. Sem contar que os nativos da língua inglesa naturalmente falam muito rápido, como nós aqui no Brasil falamos o português bem rápido também. Porém, é muito mais fácil e simples você aprender aqui mesmo no Brasil, utilizando métodos que realmente funcionem. Um mito muito comum é que você precisa estudar desde criança para aprender a falar inglês. E isso é um grande mito, e eu provo também. Grande parte dos meus alunos são mais velhos. Veja o exemplo do Marcelo. Ele não estudou desde criança, mas hoje já está conseguindo assistir filmes sem legenda, apenas utilizando o método certo. Uma das dúvidas que eu vejo com frequência é: esse método serve para mim? Esse método é para todos que desejam aprender inglês, mesmo estando no nível básico ou começando do absoluto zero. Funciona mesmo que você nem saiba o verbo to be. Funciona mesmo que você já tenha passado por outras escolas tradicionais. E funciona mesmo que você nunca tenha ido a uma escola de inglês. Uma outra dúvida é: será que eu vou conseguir aplicar o método do Manual do Inglês? Eu posso te garantir que sim, porque eu vou te explicar o passo a passo que você vai seguir de maneira simples, da mesma forma que outras pessoas comuns e normais iguais a você vêm seguindo e aplicando o método. Muitos dos meus alunos perguntam também quanto tempo leva para ter resultados. Eu já tive alunos que em 3 meses já estavam conseguindo se comunicar em inglês, mas claro que isso depende da dedicação de cada pessoa. Você deve estar se perguntando se existe alguma garantia que esse método funciona. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre essa garantia. Agora eu vou responder a dúvida do Jorge. Ele diz o seguinte: boa noite e parabéns pelo seu trabalho, William. Uma pergunta sobre o método de usar as séries para aprender. O professor indica assistir com legendas ou não? Bom, eu recomendo que você escolha um trecho de uma série e você assista primeiro com a legenda em português, para você saber o que eles estão falando. Depois você assiste com a legenda em inglês, para você identificar as palavras que você ouve. E depois você tira todas as legendas, escuta novamente aquele trecho e tenta transcrever o que você está ouvindo. Então assim você vai fazer um trabalho completo de listening com esse trecho da série. A próxima pergunta é da Maria de Fátima, e ela diz o seguinte: suas aulas são magníficas. Gostaria de saber se o do e o does também são usados para dar ênfase nas frases. São sim, Maria de Fátima. Em inglês funciona assim: quando a gente diz uma frase afirmativa, então normalmente a gente não coloca nem do nem does. A gente usa para fazer as perguntas. Mas eles podem ser usados em frases afirmativas quando você quer dar uma ênfase. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim: I like pizza. Eu gosto de pizza. Então esse é um tom normal. Eu estou fazendo uma frase no presente em tom normal. Agora, eu poderia dar uma ênfase maior. Eu poderia dizer I do like pizza. Então nesse caso eu estou dizendo que eu realmente gosto de pizza.
Então, por algum motivo, dentro do contexto, eu estou dando essa ênfase, eu estou falando que eu realmente gosto de pizza. Então isso é perfeitamente correto, eles utilizam essa forma sempre que querem dar uma ênfase maior na frase. A próxima pergunta é do JC Leal, e ele diz o seguinte: muito boas dicas. Eu estudo bastante, mas esqueço demais. Quem sabe com suas técnicas eu consigo aprender melhor. Obrigado pela oportunidade de poder participar. Essa questão de esquecer é muito comum e ela é natural. Então a gente esquece o que o nosso cérebro considera irrelevante. Então, por exemplo, você provavelmente não lembra o que você comeu no café da manhã há 6 meses atrás. Por quê? O nosso cérebro não vai ficar armazenando todas essas informações que não têm muita relevância. Agora, o presente que você ganhou no Natal do ano passado, provavelmente você lembra. Por quê? Isso é considerado relevante para o nosso cérebro. Então, quando você estuda alguma coisa, você tem que dizer para o seu cérebro que isso é relevante. Como que você faz isso? Repetindo aquele estudo mais de uma vez. Porque se você estudar um assunto uma única vez, é como se você dissesse para o seu cérebro que aquilo não é tão relevante, porque só apareceu uma vez. Então, para não esquecer, você deve revisar o que você estudou algumas vezes, de preferência em intervalos cada vez maiores. Isso é o que a gente chama de repetição espaçada. Então, se você estudou um novo assunto hoje, você deve revisá-lo amanhã. Aí você pode pular uns 3 dias e revisá-lo novamente. Aí você pula uma semana e revisa de novo. Então você vai espaçando as revisões. Com isso, cada vez que você revisa, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante e esse assunto vai se fixando na sua mente. Então é só continuar praticando e revisando. A próxima pergunta é da Neuraci. Sou sua fã faz tempo, melhorei bastante, mas não tenho com quem trocar experiência. Existem várias formas que você pode interagir com outras pessoas para praticar o seu inglês. Uma delas é pela própria internet. Então existem vários sites na internet que possibilitam que pessoas que estão aprendendo o mesmo idioma entrem em contato e possam trocar ideias e conversar. Então, se você fizer uma pesquisa rápida pela internet, você vai achar vários sites desse. No curso do Manual do Inglês, a gente vai mais a fundo em detalhes de como isso funciona também. Agora vamos para a pergunta da Sandra. William, tenho 64 anos e fiz inglês só no ginásio. Agora que me aposentei, estou tentando aproveitar o meu tempo com novos conhecimentos. Estou morando em Londres há 1 ano, pois tenho uma filha aqui. Conheço um pouco de gramática e tenho melhorado muito com as suas aulas. Minha dificuldade é com o listening e com pronúncia. No vídeo 2 dessa série, eu dou 5 dicas para melhorar o listening. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e dá uma olhada. Agora, uma dica de pronúncia é o seguinte. É muito comum que as pessoas sejam influenciadas pelo texto escrito. Então, muitas vezes a pessoa vê a palavra escrita e mesmo que ela escute a pronúncia correta, ela não consegue associar. Então, eu recomendo que você preste bem atenção quando você escutar a palavra e conferir se aquela palavra que você conhece, você realmente está pronunciando da forma que você ouve. Porque é muito comum os alunos, mesmo ouvindo o correto de um nativo, eles acabarem lendo ou lembrando da palavra escrita. E aí acaba que a sua pronúncia não fica tão boa. Você pode inclusive escrever a pronúncia que você ouve na frente das palavras, para ajudar você a lembrar dessa pronúncia. Bom, agora eu vou responder o comentário da Nina. Ela diz o seguinte: olá professor, tenho 54 anos e tive apenas aquele inglês básico do colégio público. Comecei a viajar para fora do país a turismo e a falta de inglês me bloqueia muito. Comecei a estudar pela internet e encontrei a sua página por acaso. Venho tendo muito progresso e até entendo um pouco o escrito, mas na conversação eu enrosco. Fiquei preocupada de ter muita dificuldade devido à minha idade, mas vi esse depoimento de um senhor mais velho que eu e me animei mais ainda. Portanto, estou aqui firme e forte para ficar fluente e rodar o mundo nas minhas viagens. Obrigado por ensinar com tanto empenho. Bom, obrigado pelo seu comentário, Nina. Independente do nível de inglês que você está, o nível básico de inglês do colégio, ou até mesmo se você nunca teve contato com o idioma inglês, o fato da idade não muda absolutamente nada. Como você pode ver, a maioria dos meus alunos são mais velhos. E aplicando os métodos corretos, eu tenho certeza que você poderá realizar o seu sonho de viajar pelo mundo sabendo se comunicar. Sobre se enrolar na conversação, uma dica que eu posso te dar é que você aprenda alguns fillers. Fillers são palavras que a gente fala para ter tempo de pensar. Então, por exemplo,
Quando você for responder alguma coisa ou você for falar alguma coisa, você começa a sua frase usando algumas expressões como well, que significa bem, ou então actually, que significa na verdade. Então, quando você inicia com uma dessas palavras, você tem tempo de pensar melhor no que você vai falar, ao invés de já dar a resposta logo de cara. Então você começa a sua frase falando well, bem. Aí você tem um tempinho para pensar melhor no que você vai responder. Você também pode usar a expressão actually, que significa na verdade. Então, na hora que você for falar, você começa com actually. Na verdade, aí você dá continuidade na sua conversa. Nós fazemos isso o tempo todo em português e você pode aprender a usar os fillers também em inglês. A sua conversa vai ficar mais natural, mais leve e você vai ter tempo de pensar no que você vai dizer em seguida. Com todos esses segredos e essa metodologia, eu acabei criando o curso Manual do Inglês, que é um curso 100% online. Ou seja, você pode ver onde você estiver e a hora que você quiser. Nesse curso, eu mostro o passo a passo que você deve seguir para atingir em 7 meses o resultado que levaria normalmente 5 anos nos métodos tradicionais, de uma maneira simples, rápida e comprovada. Então veja o que você vai aprender no Manual do Inglês. O módulo 1 vai te ensinar como aprender inglês. Você vai descobrir os principais erros ao se aprender inglês e como evitá-los. Você vai aprender as atitudes e comportamentos ideais para um rápido desenvolvimento do inglês. Você vai descobrir as técnicas mais poderosas para praticar o seu listening, que é a compreensão do inglês falado, e também da sua conversação. Você vai entender também por que a repetição espaçada é uma das técnicas mais poderosas no aprendizado de um novo idioma. O módulo 2 vai te ensinar passo a passo como as coisas funcionam em inglês. Você vai aprender a formar perguntas, respostas e todo tipo de frase com as estruturas essenciais do inglês. Eu vou te ensinar o que é mais usado no dia a dia para falar inglês, sem perder tempo com assuntos gramaticais que a gente nunca usa. E você também vai aprender como os falantes nativos juntam as palavras na fala natural do dia a dia. O módulo 3 vai te mostrar as principais expressões funcionais, como pedir, cumprimentar, agradecer, convidar, entre outras. E você vai aprender o que responder em cada uma dessas situações do cotidiano. Você vai aprender também as principais expressões usadas em situações de viagem, como aeroporto, táxi, hotel, restaurante, entre outras. O módulo 4 vai te ensinar como expandir o seu vocabulário. Você vai descobrir como multiplicar o seu vocabulário através dos prefixos e sufixos e também você vai entender como combinar os verbos com as preposições para formar os famosos phrasal verbs. O módulo 5 vai te ensinar como utilizar as palavras de ligação, de ênfase e de fluência. Você vai aprender a organizar as suas ideias em frases encadeadas, a ser enfático e a soar mais natural e fluente quando você falar inglês. E o módulo 6 vai te mostrar os principais problemas de pronúncia e como corrigi-los. Você vai descobrir as principais letras que são omitidas na pronúncia das palavras. E você vai aprender a entender as palavras que se juntam quando faladas naturalmente por um nativo. Isso sem falar nos 6 bônus que eu vou te dar gratuitamente. O bônus número 1 é um grupo fechado no Facebook, apenas para os membros que adquirirem o curso. Pois é extremamente importante que você esteja em contato com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Assim você sempre terá alguém para tirar uma dúvida e estará sempre motivado. O bônus número 2 é o inglês para viajante. Aí eu mostro as principais situações, palavras e expressões usadas para quem gostaria ou pretende viajar. Esse curso, se fosse vendido separadamente, seria vendido pelo valor de R$ 1.297. O bônus número 3 é o inglês profissionalizante, onde eu mostro as principais expressões e vocabulários usados no dia a dia do trabalho, para que você possa aprender a usar o inglês numa entrevista para emprego, para escrever um e-mail comercial, entre outras situações. Esse curso, se fosse vendido separadamente, teria um valor de R$ 997. O bônus número 4 é o pronúncia extrema. Aí eu mostro passo a passo como formar os sons das vogais em inglês e as diferentes formas de escrever o mesmo som das palavras em inglês, para que você aprenda uma pronúncia clara e objetiva.
Esse curso, se fosse vendido separadamente, teria um valor de R$ 1.197. O bônus número 5 são os scripts definitivos. Aqui eu vou revelar para vocês os meus scripts guardados as 7 chaves que eu usei para aprender inglês e que eu disponibilizo para os meus alunos. Esse material, se fosse vendido separadamente, teria um valor de R$ 787. E o bônus número 6 é o Listening Extensivo, que é um material voltado apenas para listening. Aqui a gente vai mais a fundo no listening, com diversos diálogos e situações para você escutar faladas por nativos. Assim você vai poder desenvolver o seu listening em várias situações de uma forma mais abrangente. Somente esse bônus, se fosse vendido separadamente, teria um valor de R$ 2.100. E esse último bônus eu só vou dar para os primeiros que comprarem o curso. Então nem todos vão receber esse bônus. Eu estou te dando R$ 6.380 em bônus. E o bônus número 6 vai ser somente para os primeiros que comprarem o curso. E as vagas são bastante limitadas. Nós vamos disponibilizar apenas 47 matrículas. E eu limito o número de vagas porque eu quero dar uma atenção especial para cada aluno. Eu quero entender quais são as reais dificuldades de cada um. Por isso, o número de vagas é realmente limitado. E nós tivemos 11.202 pessoas cadastradas até agora no nosso workshop. Então eu acredito que é importante que você fique atento para não perder essa oportunidade. E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer muito você que está aqui vendo esse terceiro vídeo da nossa série. Muito obrigado, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Eu sou Yara Aragonês, tenho 60 anos, sou aposentada e tenho muitos planos de viagem para conhecer esse mundão. Eu já fiz alguma viagem e, na verdade, um dos grandes entraves e fator de insegurança foi justamente não dominar o inglês. Eu passei a assistir muitos vídeos pelo YouTube, percorri vários vídeos e, na verdade, percebia que sempre ficava muito tempo nos vídeos do William Rossi. E ali aprendi várias coisas, mas era um conhecimento mais fragmentado, não tinha uma sequência. Quando vi que ele lançou o curso Manual do Inglês, imediatamente eu fiz a inscrição, porque eu já tinha segurança pelo jeito de explicar, eu tinha segurança pelo método e pelos conteúdos que ele elegia. Bem, de fato, valeu a pena, eu fiz o curso. Hoje me sinto num patamar bem superior de quando eu iniciei a olhar os seus vídeos e, sem dúvida nenhuma, muito superior de quando eu fiz a minha primeira viagem para fora. Então, hoje vejo séries, eu vejo filmes e tenho a capacidade, a condição de compreender muito mais e, com o contexto, eu seguramente consigo compreender o que está se passando, qual é a mensagem que está sendo dada. O método do William, ele é perfeito. A forma que ele tem de praticamente adivinhar a dúvida que aparece na hora que ele está explicando um determinado conteúdo, eu acho isso fantástico. Porque eu penso em fazer uma pergunta e sei que é impossível, porque naquele momento é uma aula virtual, mas é desnecessária a pergunta, porque ele imediatamente, na sequência, ele vai conseguir responder. Porque é evidente, a sua experiência faz com que ele saiba qual é a dúvida que o aluno tem. Por isso eu acho um curso excelente, um método excelente e está valendo muito a pena. Ou valeu a pena porque eu já estou na fase final assim, de conclusão. Valeu, William, ótimo. Olá pessoal, meu nome é Marcelo, tenho 58 anos, sou aposentado, moro aqui no Rio de Janeiro. E comecei a estudar pela metodologia do William tem mais ou menos uns 6 meses. A compra do curso é muito fácil, é como se você comprasse qualquer coisa em qualquer site. Você bota o número do seu cartão e ele te libera o manual do inglês, você faz o seu login e vida que segue. Eu já participei de um concurso anterior do William, mas como eu recebi um e-mail dele me convocando a participar de novo, a convocação do William é feita a convocação do Tite, a gente não pode recusar. E o que acontece? Eu tinha parado de estudar inglês na década de 70, no meu tempo de ginásio, e no começo da década de 70, e já havia feito umas aulas dele pela internet, as aulas gratuitas.
E quando ele me ofereceu o curso, eu resolvi fazer. Eu estudo com bastante afinco, faço as aulas dele 2 vezes por semana e depois eu procuro complementar com alguma coisa similar que tem em site para ficar sempre treinando, manter sempre o treinamento, né? E eu queria dar um depoimento de uma coisa bacana que aconteceu uns 40 dias atrás. Eu entrei no site do Walgreens, que é uma cadeia de lojas norte-americanas, e quem já esteve na América e teve a oportunidade de frequentar sabe como é essa loja. Ela tem uma infinidade de produtos e eu queria saber se eles remetiam alguma coisa aqui para o Brasil. E entrei no chat da loja para perguntar isso para um atendente. E quando eu comecei a perguntar, logicamente em inglês, teclando lá com o atendente, o papo foi se desenrolando. Ela falou que não mandava para o Brasil, mas o papo foi se desenrolando. E lá pelas tantas eu perguntei se ela era de origem latina, porque ela falou que gostava muito das novelas brasileiras. Eu estranhei o termo porque o americano fala novela, fala que é soap opera. Como ela falou novela, eu falei, ela deve ser latina. Ela falou que a família dela é de origem cubana, ela já havia nascido nos Estados Unidos, e nós conversamos 45 minutos sobre tudo quanto é assunto, de Cuba, dos Estados Unidos e do Brasil. E largamos o Walgreens para lá. E aí eu me dei conta que eu já estava conversando com uma americana há 45 minutos, isso foi muito legal. Ela elogiou muito meu inglês, falou que eu tinha uma gramática muito boa. E no final ela falou, poxa, você me fez ganhar meu dia. Mas mal sabia ela que quem ganhou o dia fui eu. Porque eu comecei meu inglês, recomecei praticamente do zero e consegui teclar com uma pessoa americana durante tanto tempo. Ela me entendeu perfeitamente, eu a entendi perfeitamente. Eu tenho conseguido também assistir vídeos de professores americanos sem subtítulo nenhum, totalmente em inglês, e o meu listening já está ficando bem apurado também com a metodologia do William. A cereja do bolo que está faltando é destravar mais um pouquinho a conversação e a pronúncia. Mas como o curso do William para mim já está do meio para o fim, eu tenho certeza que muito em breve esse pormenor vai ser resolvido também. Pessoal, o curso do William é muito bacana, a didática dele é muito boa, a metodologia é muito simples, e se você puser um pouquinho de esforço, você vai conseguir falar inglês brevemente. É o que eu espero para todo mundo, é o que aconteceu comigo, e um abraço a todos.